Graça e paz, queridos. Bom demais estar aqui falando com vocês. Que bom. Vamos esperar alguns irmãos entrar. Deixar alguns irmãos estar entrando, né? Para a gente começar a conversar. Tem uma convocatória, já temos um irmão online. O áudio tá legal aí, galera? Se o áudio tá legal. Vamos ouvindo aí. Aleluia. Graça e paz, queridos, tudo bem? Vai compartilhando aí. Aí a Andressa já compartilhou. Isso, vai colocando oi aí. Oi, tudo bem a todos? Tem uma pequena convocatória agora à tarde, né? Agora já são 4h45, já quase na hora da gente se arrumar para ir pro culto, né? Nosso culto é 19h30. Jaciana Abreu, tá? Graça e paz, filha, tudo bem? Temos mais alguns irmãos online também. Vai entrando aí, queridos, para nós já irmos. Quero compartilhar algo com vocês que o Senhor tem falado no meu coração, sabe, queridos, e tem me incomodado muito, porque eu vejo alguns irmãos desesperados, né? Desesperados e por estar desesperados não conseguem tomar decisões corretas. E eu quero ler alguns textos. Nós estamos numa época de pandemia, onde muitos estão trancados em suas casas, não saem de casa. Vanilda Jordão, a Vanilda acabou de compartilhar também. Vai compartilhando, querido, vai mandando esse like para outros, para que outros possam também compartilhar essa palavra. E é algo muito sério que eu vou falar. Eu acredito que é algo que vai ajudar não só a nossa família do amor, a igreja do amor, mas todas as igrejas, né? Paulo diz que ele queria recordar os irmãos de alguns assuntos. Ele diz: eu não vos falo mandamento novo, mas mandamento antigo. E que ele repetia as mesmas falas para que isso ficasse guardado no coração dos irmãos. E eu também quero trazer a realidade, uma questão aqui para os irmãos, aqui na live. Não quero ser cumprido aí 10 a 15 minutos, mas eu gostaria que você compartilhasse, porque eu acredito que isso pode transformar o ser de muitas pessoas. As notícias que correm, querido, é que não saem de casa, fiquem em casa, não compartem nada com ninguém, não abrace, não beije, não esteja com ninguém, fique trancado em casa, não trabalhe. E cada vez mais essa é a conversa que está saindo nas televisões, né, nas mídias, né, nas redes sociais. E eu venho, querido, humildemente, sou da cidade de Colorado do Oeste, sou o pastor Fábio da Igreja do Amor, mas eu venho como igreja de Cristo, no geral, dizer para você que nós temos que tomar muito cuidado com as informações que estamos recebendo e com as decisões que estamos tomando, porque nós estamos vivendo a maior perseguição evangélica, perseguição cristã que já existiu na face da terra. Eu acredito que de uma forma tão sutil, né, através de uma pandemia. Essa pandemia que Deus permitiu que Satanás trouxesse, eu creio que é Satanás, mas pela permissão de Deus, foi para que nos levasse a entender o que o Senhor está fazendo, querido, nos levasse a entender o que o Senhor quer proporcionar sobre as nossas vidas, sobre a igreja, preparar a igreja para um novo nível, para uma nova temporada, para um novo tempo de Deus sobre as nações, mas também para nos colocar à prova sobre o sentido de colocar a fé, colocar a palavra de Deus à prova, as escrituras à prova. E eu acredito que isso que está acontecendo nesse tempo, que essa pandemia mostrou dentro da igreja, aqueles que realmente fazem a obra de Deus, porque amam a Deus, que servem a Deus de todo o coração, é a essência da vida, não sabe fazer outra coisa a não ser amar a Deus e servir a Deus, e Deus é Ele é Deus.
Como disse Cristo, eu e o Pai somos um, nós também somos um com Cristo, um com o Pai. E aqueles que estão usurpando a igreja, roubando da igreja, aqueles que estão simplesmente trazendo as obras dos Nicolaitas, de Balaão, das sinagogas de Satanás, simplesmente enganando o povo de Deus. E nós temos que ter cuidado, querido, porque após a pandemia, o que aconteceu agora, isso vai virar uma normalidade. O que é isso? Muitas pessoas vão achar que agora ficar em casa, não congregarem nas suas igrejas, não compartilhar, não abrir a sua casa para receber pessoas para orar por elas, não compartilhar o tempo da vida de Deus através da palavra, mas cada um agora por si, viver de life, viver de áudios e não estar presente como o corpo de Cristo, como diz Hebreus capítulo 25, não deixando de congregar, como é de costume de alguns. Nós temos que ter cuidado com essa fala que Satanás está colocando na cabeça das pessoas, dizendo fique em casa, dizendo não se aglomerem, não tenham aglomeração. Isso não é certo, isso está errado. Eu sou contra isso por causa da palavra de Deus. A palavra de Deus, nós não podemos nos amedrontar, não podemos estar estáticos, parados, porque essa é uma perseguição religiosa, é uma perseguição cristã. Nós fomos criados para ter comunhão. Lógico, estaremos com o nosso álcool gel, com a nossa máscara, estaremos nos preservando, nos cuidando, mas não deixaremos de cumprir a palavra de Deus. E algo semelhante aconteceu uma vez, e eu quero deixar esse texto para você, eu quero que você comparta aí com todos, né? Aí o Adriano já compartilhou, né? A irmã Vanilda compartilhou, a Andressa compartilhou. Vai compartilhando, querido, por favor. Eu quero ler um texto de Daniel, capítulo 3, e eu quero te colocar no contexto desse texto. Eu quero mostrar para você uma perseguição cristã, a qual os irmãos não arredaram o pé, mas os irmãos ficaram firmes. E por que eles ficaram firmes? Para que algo pudesse acontecer. Deus permite que essa pandemia venha para que a igreja se estabeleça, para que a igreja se posicione, para que o mundo veja a fé da igreja, veja a igreja em ação, veja a igreja sendo igreja de Cristo na terra. Então olha só, querido, a Bíblia diz que no capítulo 3, Nabucodonosor, o rei da Babilônia, ele tem um sonho, e ele tem um sonho de uma estátua que tinha cabeça de ouro, peito de prata, tinha cintura de bronze, as pernas de ferro e pés de ferro e barro. Essa estátua falava dos 4, ou na verdade os 8 reinos, ou 4 reinos específicos. Os 4 reinos, fora os pés de barro. Falava da Babilônia, falava dos Medo-Persa, falava da Grécia e da Roma. E que ele, que era a Babilônia, era a cabeça de ouro, mas ele teria um tempo. O reino dele seria um tempo. E depois o reino dele seria destruído por um reino menor, que era o peito de prata, né? Que era os Medo-Persa, que vem aí o Sírio, né? Que uniu os Medos e os Persas e fizeram uma nação só e invadiram a Babilônia. E o rei se turbou muito, porque Daniel é que trouxe a revelação desse sonho para Nabucodonosor. E por isso, por ele ter trazido essa revelação, o rei Nabucodonosor, então, coloca Daniel sobre governador de todas as províncias. E Daniel intercede, pede que Sadraque, Mesaque e Abednego seja governador de algumas cidades também, das províncias de Babilônia. E entrou no coração de Nabucodonosor, um rei perverso, que a Bíblia diz em Daniel que ele é simbolizado por Lúcifer, pelo mal, pelas trevas. Então ele vai e constrói uma estátua inteira de ouro, contra a estátua que Deus tinha mostrado para ele em sonho. Aquela estátua que Deus mostrou para ele era dizendo: olha, Nabucodonosor, o seu reino terá um tempo. O seu reino será grande, poderoso, de ouro, mas ele terá um tempo. Então ele diz: então eu farei a minha estátua. E ele faz a estátua toda de ouro, de 31 metros de altura por 6 metros de largura, toda de ouro fino. E ele faz a convocatória, no capítulo 3 aí de Daniel, diz que ele faz a convocatória, ele convida todos os governadores, né? Governadores, ele vai dizendo, convida todos os governadores, magistrados, ó. Olha só que interessante, aqui no versículo 2, então o rei Nabucodonosor mandou reunir príncipes, prefeitos, governadores, os conselheiros, tesoureiros, juízes, os capitões e todos os ofícios de província para que viesse consagrar a estátua do rei Nabucodonosor que tinha levantado. Todos os seus
súditos que estavam debaixo da sua autoridade foram convocados para verem a estátua e consagrar essa estátua e se prostrar diante dela. Então é dito também o rei dizendo, olha, o arauto, né, o propagador e o arauto, ele propagou em alta voz, ordenando-vos a todo o povo e nações. Quando ouvires o som das trombetas e flautas, harpas, saltério, sabuga, da gaita de fole e de todas as espécies de música, prostrar-vos e adorarão a estátua de ouro do rei Nabucodonosor que tem levantado. Então ele decreta uma perseguição, ele decreta algo, ele diz, olha, a partir de hoje, todos terão que se prostrar diante dessa estátua. Essa estátua, para mim, pastor Fábio, é a pandemia, que está fazendo muitos cristãos se prostrar diante desses decretos. A pandemia é um problema, é uma dificuldade, é algo que aconteceu no mundo inteiro, é algo que Deus permitiu para trazer essa refinação na igreja, para que a igreja se posicione. Mas os decretos que os governadores estão colocando, governos, prefeitos, presidentes, dizendo que a igreja não pode se reunir. Querido, eu não digo que nós não podemos se reunir com 30%, eu acredito que sim, podemos se reunir com 30%, com máscara, com álcool gel, se protegendo, mas nós não podemos se amedrontar. Nós não podemos ficar em casa. Se você não é do grupo de risco, se você não é do grupo que está num grupo de risco, vá para a igreja hoje, congrega ao Senhor em todas as igrejas de todo o mundo. E você que é do grupo de risco, querido, nós estaremos visitando, orando com você, levando a ceia na sua casa, mas não deixe de estar em unidade, participe, não aceite que o diabo coloque no teu coração medo. E nesse tempo, então, quando o rei declara isso, alguns homens da Babilônia vão até o rei e dizem, rei, existe alguns judeus que não cumpriram a sua palavra. Você disse que eles tinham que se prostrar diante da sua estátua, que eles tinham que se prostrar e adorar, eles não se prostraram. Ele diz, há um dos homens judeus, os quais constitui sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abdenego, estes homens, ó rei, não fizeram caso de ti, dos teus deuses não servem, nem adoram a estátua de ouro que levantaste. Olha que interessante, querido, as pessoas, elas estão dizendo, olha, vocês não fazem caso, vocês é contra, nós não somos contra. Nós não somos contra se proteger, nós não somos contra colocar lá 30% do espaço físico da igreja, nós não somos contra. Eu não sou contra que as pessoas se protejam, não sou contra, eu sou a favor também. Eu sou contra, querido, que o espírito do medo entre no teu coração. Que você não receba os irmãos na sua casa para orar com você. Que você não vá levar a palavra do evangelho às pessoas que estão necessitadas nesse momento, que precisam da nossa ajuda, que precisam do nosso contexto. Eu sou contra isso. E eles então, Nabucodonosor manda chamar Sadraque, Mesaque e Abdenego e diz, olha, porque é por acaso, vocês fazem de propósito, versículo 14 ele diz, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abdenego, que vós não servis os meus deuses, nem adorai a estátua de ouro que levantei. Nós não estamos fazendo de propósito para provocar ninguém, querido, para provocar governo nem nada, não é isso. Nós estamos fazendo porque a palavra de Deus diz que nós não podemos fazer isso. Nós não podemos, a Bíblia diz que a igreja precisa cuidar das viúvas e dos órfãos. As viúvas entram aí os anciões. Os anciões são uma base da igreja, querido. Nós temos que cuidar dele, orar com eles, visitá-los, estar junto deles. As crianças, ensinam o caminho para a criança. Mas estão dizendo que as crianças não podem mais congregar. Então nós precisamos estar orando pelas nossas crianças, não podemos parar porque elas são importantes. Querido, estar junto, a Bíblia diz que os enfermos, nós temos que impor as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Esse é o momento da nossa fé, esse é o momento da igreja colocar em prática aquilo que a palavra de Deus está dizendo que é verdade. Nós estamos aceitando as notícias, aceitando o que o povo está dizendo, aceitando o que as mídias estão dizendo, eles estão olhando para a palavra de Deus. A palavra de Deus é a base de fé que temos que caminhar, querido. Não podemos aceitar isso. Sadraque, Mesaque e Abdenego, eles não aceitaram essa perseguição. Eles não se submeteram, eles não se prostraram, mas eles se levantaram pela fé. Então, eles disseram, Senhor, não vamos nem responder ao Senhor. Nós não vamos se prostrar a uma estátua de ouro, sabendo que a estátua que ele deveria ter levantado não era aquela. Era declarar ao Senhor, Senhor, faça conforme a tua vontade. Não vamos levantar estátuas, vamos crer que o Senhor está no controle de todas as coisas, da minha vida e da sua vida, querido. E aí, então, o rei Nabucodonosor manda aumentar a fornalha 7 vezes mais,
e lança eles na fornalha por eles não ter se prostrado diante dessa estátua. Lembrando, essa estátua para mim, a estátua de Nabucodonosor, ela é o tempo que Deus enviou. Nabucodonosor tinha um propósito, então eu acredito que a estátua é a pandemia. É um propósito de Deus para algo na nossa vida, quanto igreja de Cristo na terra. Eu não sei se você está me ouvindo. Oi, Juliana, tudo bem, filha? Entende, querido? Essa pandemia é a estátua de Nabucodonosor. Ela é o tempo de Deus determinado. A pandemia, ela vem, ela vai passar, e vai vir outras, e vai vir outros problemas. Nós temos que entender que é o princípio do governo, querido. Esse é o princípio do governo do anticristo, é o princípio de estabelecer essa nova ordem. É o princípio, a igreja precisa entender. E aí, aonde que eu entro? Eu entro a partir do versículo 27 de Daniel 3. Ele diz assim, ó. Vamos começar a partir do 25. Diz assim: não lancemos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam e disseram ao rei: é verdade, ó rei. 25. Respondeu dizendo: eu, porém, vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, sem sofrer nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante ao Filho do Homem. Esse é o próprio Cristo que estava com eles. Então, chegando-se Nabucodonosor à porta da fornalha de fogo ardente, falou, dizendo: Sadraque, Mesaque e Abdenego, servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abdenego saíram do meio do fogo, e reuniram-se o príncipe, os capitães do governo, os conselheiros do rei, os contemplaram estes homens, viram que o fogo não tinha tido poder sobre os seus corpos, nem sobre o seu cabelo, da sua cabeça, se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro de fogo tinha passado sobre eles. Falou Nabucodonosor, dizendo: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois violaram a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo para que não servisse nem adorasse outros deuses, senão o seu Deus. Olha que lindo. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo o povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abdenego, seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas um monturo, porque não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abdenego na província de Babilônia. Quero declarar sobre a nossa vida, querido, e aí eu quero declarar como igreja. Esse é o tempo da igreja não ir contra, nós não estamos indo contra o que os nossos governadores dizem, nós só estamos indo a favor do que Deus disse. E o que Deus disse, que nós temos que colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. Nós teremos que levantar em oração e jejum pelo nosso povo. Nós temos que pregar a palavra do Evangelho. Nós temos que ir para as casas e compartilhar a vida de Deus. Que nós não devemos negar aquilo que o Senhor diz, cuidar das viúvas e dos órfãos. Nós temos que praticar a verdadeira religião. Congregar, querido. Se você não está no grupo de risco, vá para a casa do Senhor hoje. Por quê? Porque se nós não fizermos isso, e os milagres irão acontecer, porque Cristo, o Filho do Homem, está conosco. E quando Ele está conosco, todos os governadores, todos os prefeitos, todos os capitões, todos que estavam naquela época, eles tiveram que reconhecer que Deus caminhava com Sadraque, Mesaque e Abdenego. Então, o que isso significa? Significa que quando estamos juntos, não juntos, seguindo o que a mídia está dizendo, o povo está dizendo, que o mundo está dizendo, mas junto naquilo que Deus está dizendo, concernente ao mundo. Nós temos que seguir o que a palavra de Deus nos declarou, o que a palavra de Deus está dizendo. E o que a palavra de Deus está dizendo para nós, não vamos nos curvar, querido, como cristão, vamos continuar propagando a palavra, crendo na palavra do Senhor. Essa pandemia é somente um processo que o Senhor mandou sobre a igreja, para refinar a igreja, para levantar a igreja, para enviar a igreja, para colocar a igreja em iminência, para colocar o poder da igreja em iminência, que Cristo é o poder da igreja, e aí todos os povos olharão e verão Cristo em nós, e através de nós, e nós alcançaremos todos aqueles que precisam ser alcançados. Então, querido, hoje eu declaro sobre a sua vida, não fique em casa, vá para a casa do Senhor, todos que estão fora do risco, vá para a casa do Senhor, vá congregar, vá participar da palavra, vai adorar o Senhor, vai alimentar o teu coração, com a comunhão dos irmãos. Essa é a palavra do Senhor. Hebreus capítulo 10, eu vou ler esse texto, ele diz assim, ó, versículo 25, não deixando nossa mútua congregação, como é costume de alguns, antes ademoestando-nos uns aos outros, e tanto mais quando vedes que se vai aproximando aquele dia.
Se essa é a nossa única oportunidade ainda, querido, de se reunir com 30%, seja um desses 30%. Vá para a casa do Senhor. Vá congregar. A nossa casa, ela cabe 60 pessoas. Então vá para a casa do Senhor. Não deixe de estar hoje com o povo de Deus, congregando, participando. Porque nós vamos glorificar o Senhor. Sadraque e Mesaque disse: Senhor, ó Rei, se o Senhor nos livrar da fogueira, glorificamos a Deus por isso. Ele tem poder para nos livrar da fogueira. Mas se Ele não nos livrar, também não nos prostraremos com a sua estátua. Então, querido, eu quero declarar, se de repente a enfermidade chegar no seu lar, é porque Deus quer e Deus está no controle e te dará saúde e força para vencer. Mas se o Senhor tem poder para te proteger em todo tempo. Nada do que nós possamos fazer pode nos proteger, a não ser a fé. O justo viverá pela fé. Todo o Novo Testamento agora, toda a nova aliança que o Senhor fez conosco está baseado na fé em Cristo Jesus. Então que a sua fé esteja firmada nele. Amém, querido? Quero deixar essa palavra para você nesse domingo à tarde. Agora são 17h05, já tem 21 minutos de live. 17h05. Que você possa estar com o Senhor hoje, firme. Nós possamos estar orando juntos na casa do Senhor, firmes, por toda a humanidade. A igreja agora, nesse estado, nesse exato momento, é a única solução para o planeta Terra, para a humanidade. É a igreja, o poder de Cristo está dentro de mim e de você. Não recue, querido, porque a multidão de testemunhos está olhando e vendo uma igreja recuada, uma igreja envergonhada, uma igreja fechada, uma igreja que as portas estão trancadas, enquanto em tempo de perseguição nós deveríamos estar se levantando em oração nas ruas, pedindo para orar pelas pessoas, pedindo para estar intercedendo, compartilhando palavra, dando palavra de esperança, mostrando o caminho que o Senhor tem nos mostrado. Amém, querido? Vamos orar ao Senhor. Pai, no nome do Senhor Jesus. Nós oramos pelo nosso culto dessa noite que o Senhor preparou para nós. Oramos pela palavra que será liberada ao coração de todos aqueles que estarão conosco, tanto presencial na casa, porque a casa estará com todo o seu limite de 30% corretamente lotado. Mas também oramos por aqueles, Senhor, aqueles pelo qual estarão nas lives, ouvindo a Tua palavra, que a mesma unção do Espírito flua em todos os lugares, que nós não venhamos nos amedrentar, que os nossos pequenos grupos durante a semana estejam cheios da presença do Senhor, com a quantidade de 5, 6 pessoas, mas que nós tenhamos milhares de pequenos grupos dentro de Colorado, invadindo as casas, levando o poder da palavra do Senhor, a vida de Cristo, que os devocionais, os alimentos diários, o pão que desceu do céu, venha invadir o nosso coração e transformar a nossa vida a cada momento. Eu oro, Senhor, liberando essa palavra sobre cada pessoa e declarando a Tua paz sobre eles em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Não esqueça, nós temos pequenos grupos em todos os lugares da cidade. Se você quer fazer parte de um, entre em contato conosco. Nosso telefone é 69-984-14-48-20. Também temos os alimentos diários. Todos os dias nós liberamos um alimento diário para cá, nas redes sociais, principalmente pelos WhatsApp. Se você quer receber o alimento diário, uma palavra todos os dias, né, em PDF, em áudio, coloque aí o seu WhatsApp aí nas descrições abaixo, nós teremos o maior prazer de enviar para você. Muito obrigado, até às 19h30 na nossa reunião na Igreja do Amor, aqui em Colorado do Oeste. Deus te abençoe você. Graças a Deus, querido.